Olá, estamos entrando ao vivo e daqui a pouco a psicoterapeuta Juliana Papávero vai estar aqui falando com a gente sobre sentimentos, como viver 100% nem aí. A gente vai aguardar uns minutinhos até que todo mundo chegue aqui e ela principalmente, que é a nossa convidada especial de hoje. É quarta-feira aqui em Toronto, 11 horas da manhã. O dia está lindo, está meio fechadinho, mas tá calor. 7 graus aqui. E aí, como que tá aí as coisas no Brasil? Me conta. Tá calor? Tá frio? Ju, você já entrou, que ótimo! Eu vou chamar a Ju aqui para entrar com a gente, tá bom? Peraí, que eu tô tendo problemas técnicos aqui. Ok, ok. Achei. Ju, já te chamei, viu? Oi, Oi, Ju! tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, Então, tudo tá ótimo. belezinha. Eu posso te chamar de Ju, Ju? Pode, tá. Bom. Então tá bom, conta umas coisas por aí. Ah, tudo bem por aqui, tudo certinho. E por aí, no Canadá, como que tá? Aqui tá tudo ótimo também, começou a esquentar. Até brinquei com a galera que tá começando a esquentar, então tá quente hoje, 7 graus. Tá ótimo. Tá tudo bem, graças a Deus. A gente tá todo mundo isoladinho, o pessoal tá respeitando. Sempre tem um outro que não respeita, mas em geral tá todo mundo respeitando. Ah, que bom. É, aqui tá frio, 15 graus. 15 graus, tadinha. Muito frio, muito frio. Ai, meu Deus. Vem pra cá, que aqui tá calor. É, mas faz parte, né? Agora a gente começa a esfriar aqui, vocês esquentarem aí, né? Exatamente, exatamente. Que bom, que bom. Então, vamos começar nossa live, Ju? Vamos, amor. Ah, Vamos então tá sim. bom. Então, vamos fazer assim, como tem seguidores do meu lado, aqui do Feliz Enxaqueca, seguidores seus também, vamos nos apresentar para o pessoal conhecer a gente? Vamos. Então tá bom. Então eu vou começar por mim, tá? Daí depois eu jogo a bola para você. Eu sou a Uhum. Carol Papávero, eu sou uma profissional da área de TI, que moro no Canadá há 10 anos e tive enxaqueca a minha vida toda. Só aos 39 anos eu fui descobrir que existem alguns gatilhos da enxaqueca. Entre eles, o primeiro é a alimentação, que é um dos mais fortes para mim, por exemplo. Então, eu sei que, por exemplo, quando eu como fritura, a danadinha da enxaqueca vai vir, entre outras coisas. O segundo Uhum. motivo, por exemplo, é o sono. Se eu fico muitos dias dormindo mal, pouco ou muito até, a danadinha vai vir. É, um outro exemplo de gatilhos da enxaqueca é a desidratação. Se eu fico muito tempo sem beber água, não bebo água 2 litros por dia, a danadinha também pode vir. E entre outros gatilhos da enxaqueca, um dos principais é a ansiedade e o estresse do dia a dia. Uhum. Então, assim, quando eu descobri que em situações de estresse ou de ansiedade da minha vida, a dor de cabeça ou a enxaqueca vinha, eu fui procurar ajuda de terapeutas ou psicoterapeutas na minha vida. Então foi aí Uhum. que, lógico, você me ajudou muito, a casuloterapia me ajudou muito, enfim, eu descobri, e através do autoconhecimento, do descobrir quem sou eu, o que, que eu posso fazer na minha vida, entender o que são os meus pensamentos e trazer esses pensamentos negativos, transformar os pensamentos negativos por algo do bom e fazer com que esses pensamentos não se transformem em sentimentos ruins, né? Sim, Então, a sim. terapia para mim foi incrível, me ajudou Uhum. muito. Então, foi por isso que eu te convidei para vir aqui e agora eu passo a bola para você. Fala um Ah, pouquinho de você. então, agradeço muito fazer parte desse Feliz Sem Enxaqueca, né? A gente realmente trocou bastante.
informações e experiências entre eu e você. Então, meu nome é Juliana Papávero, sou irmã, sou sua irmã. Eu percebi que o nosso sobrenome é igual. Parece, né? Assim como a Carol hoje também é psicoterapeuta, eu sou psicoterapeuta holística há 18 anos já, 19 na verdade, né? Então eu trabalho já na área há bastante tempo e gosto muito do que eu faço. Eu falo que não é só um trabalho, isso é uma missão, porque eu sinto muita satisfação em ajudar, em poder colaborar com o melhor das pessoas, né? Porque a gente veio nessa vida para fazer isso e não para sofrer e ser peso. Então, eu trabalho com isso, faço parte também da empresa que é a Casuloterapia, que é um método desenvolvido também, aonde a gente faz a reintegração do indivíduo em si mesmo, ou seja, ele se conhece de uma forma geral, ao todo, todos os aspectos, tudo que envolve um ser humano, inclusive até a espiritualidade, que outro dia me perguntaram, né, se a gente também olha para tudo isso. Então, eu trabalho nessa área e eu acabei desenvolvendo, né, alguns métodos também em terapia, que é o 100% nem aí. Então, o 100% nem aí não é você não ligar para as coisas, não é você desdenhar, muito pelo contrário, é você se entender, você saber até onde você pode chegar, saber os seus limites e, de fato, mudar os seus hábitos e ter o coração tranquilo. Assim você consegue ser 100% nem aí. Né? Quando você faz o seu melhor, você consegue ser 100% nem aí. Eu acho fantástico, assim, levar a vida um pouco mais leve, tranquilo, assim, dentro da gente. Eu acho que fantástico. Aliás, quando você me falou pela primeira vez desse seu novo método, eu falei, gente, é tudo, é maravilhoso. A gente realmente tem que estar 100% nem aí, estando aí com tudo, né? Sabendo que Exatamente, por exatamente. volta da gente existe um monte de situação, mas que tudo bem a gente viver tudo isso, não é? Uhum. Sim, É Carol, porque muito. a gente não precisa dar conta de tudo. É isso, a gente precisa entender também, né? Então, por isso que eu Uhum. falo, quando a gente dá o nosso melhor, a gente sabe que deu o nosso melhor. Então, a vida fica mais leve, porque a gente fica mais tranquilo. O outro pode não gostar do que você fez, pode te criticar horrores, críticas negativas, mas você não vai se importar com aquilo, porque aquilo não vai mexer com você, porque você fez o seu melhor, né? Uhum. Então, isso é muito bacana. Muito legal. Ju, brigadão de aceitar o meu convite, viu? Amei. Olha, escuta, ó, eu tô até com uma colinha aqui para não esquecer tudo que eu tenho que falar e te perguntar. Surgiu Uhum. várias perguntas, tanto do meu lado quanto do seu lado. Agora a gente sabe que tem situações do dia a dia que a gente fica ansioso, estressado, vem outros sentimentos de medo, enfim, tem outros vários sentimentos. Então essa live é tanto para as pessoas que têm ansiedade, têm estresse, têm vários outros sentimentos envolvidos, e para as pessoas também que têm dor de cabeça, enxaqueca, porque ela vai, né, através das suas dicas, a gente vai sentir mais leve e claramente a enxaqueca vai deixar de vir. Então é para os dois lados, eu achei maravilhoso isso. Então é o seguinte, só para lembrar, a Ju, a área de conhecimento dela é a psicoterapia, não é a enxaqueca. Então a gente vai fazer um monte de pergunta e ela vai responder de acordo com a área de conhecimento dela, que é conhecimento, certo? Então vamos lá. Vou começar com as perguntas. Se você que está ouvindo a nossa live tiver alguma pergunta, pode fazer aqui no final de todas as perguntas que já foram recebidas, a gente vai fazer as suas, tá bom? Então vamos lá, Ju. Pronta? Pronta? Vamos lá. Então, tá bom. Então, assim, a primeira pergunta é assim: eu sei o que é terapia, já ouvi bastante, mas o que é psicoterapia e qual a diferença entre os dois? Então, na verdade, terapia é um modo geral de falar de todos os tipos de terapia. Então, existe a terapia ocupacional, enfim, várias terapias que, se eu for falar, tem uma lista enorme, né? Terapia cognitiva. Então,
é o jeito global de falar de um tipo de tratamento, vamos dizer assim. Agora, a psicoterapia, ela já engloba, como eu disse um pouco antes, né, o indivíduo na reintegração com ele mesmo. Então, nós vamos olhar o indivíduo como um todo, o holístico faz isso principalmente, né? Então, a psicoterapia ela vai tratar do psique, né? Ela vai tratar do que é o psicológico, do que é tudo que a gente arma pra gente, porque a nossa mente, ela arma muito, viu, Carol? Armadilhas da mente, eu falo. Então, a gente entende a nossa, os nossos sentimentos, na verdade, e a gente tem que deixar um pouquinho a cabeça de lado a princípio, mas depois a gente fala que precisa fazer a ligação entre a cabeça e o sentimento, para que ela, de fato, a pessoa respire tranquilamente, tá? Então, a psicoterapia, ela faz esse trabalho. É muito interessante. É interessante que às vezes a gente fica com alguns pensamentos martelando a nossa cabeça e acredita naqueles pensamentos, enfim. Pois é. E acho que a psicoterapia ajuda a gente a liberar tudo isso, né? Eu acho que Exatamente, porque a gente arma, a nossa cabeça arma pra gente. é Né? exatamente. É muito interessante. Olha, então tem a segunda pergunta aqui de uma seguidora, eu acho que é minha. Ela diz assim: eu sou mãe, eu trabalho, também tenho enxaqueca. Eu me cobro muito por não poder dar a atenção que gostaria para o meu filho. Percebo que essa cobrança me estressa muito e não sei lidar com essa situação. Ela Então, pede a para comentar. enxaqueca, eu acho que mais do que eu, vocês sabem muito bem como ela é severa, né? Porque ela é uma compressão dos nervos, inclusive da cabeça. Às vezes é de um lado, às vezes é do outro, às vezes é a cabeça inteira. E inclusive o nervo óptico, tá? Por isso que dá muitas vezes na pessoa aquela que eles chamam de aura, né? Que é aquela hora que você às vezes vê um ponto preto, não começa a não enxergar direito, ou vê bolas, enfim. Então, assim, o que acontece? É um fato real, tá? Muita gente acha que isso é frescura e não é. Então, como eu disse um pouco anterior, a gente não precisa, Carol, dar conta de tudo, sabe? E com a enxaqueca é uma coisa a mais no dia a dia das pessoas, porque isso não tem cura, mas isso tem tratamento. O Feliz Sem Enxaqueca é muito isso, né? Uhum. Que você consegue ter uma vida normal, porque a pessoa que tem enxaqueca geralmente não consegue mesmo. Falta em trabalho, né? O companheiro ou a companheira acha que é frescura, aí a pessoa que está com enxaqueca se cobra. E a cobrança, ela é muito pesada, porque é a cobrança da gente com a gente, né? Uhum. E porque a gente quer ter também o controle de tudo, falando em sentimentos, né? A gente quer ter o controle. Então, a gente quer controlar a casa, a gente quer controlar o marido. Pronto, estressou, já nem precisa falar mais nada, né? Aí é o filho, é o cachorro, então, ou o gato, enfim, tem um animalzinho de estimação. Então, assim, o que a pessoa precisa primeiro? Eu sempre. Primeira coisa é respirar, respira profundamente e entenda que você não vai dar conta de tudo, independente de enxaqueca ou sem enxaqueca. Com enxaqueca tem um agravo a mais, né? Então você tem que respirar e roteirizar o seu dia e ver o quanto você consegue fazer. E se você não fizer aquilo, seja flexível com você, seja mais leve com você. Para de cobrar de você, né? Muitas vezes também o dia a dia da casa estressa muito a gente, porque a gente também não sabe delegar. Eu não sei quantos anos tem o filho da sua seguidora, né? Mas é isso, coloca para ajudar a fazer, lavar uma loucinha, né? Eu, quando meus filhos eram pequenos, eu cheguei a comprar até aqueles rodinhos e vassourinha pequenininha de criança. Uhum. Então eu ia varrer, eu dava na mão deles, eles ajudavam a varrer, né? Então E são acaba sendo até uma coisas, brincadeira para eles, né? exatamente, são coisas que distraem, inclusive agora nesse período que a gente está, todo mundo isolado, mas também você vai ensinando a criança que ela também tem que participar daquilo,
né? É. E que nem Interessante sempre porque você pode dar conta. Quando ela for mais crescidinha, o dia que você tiver com dor de cabeça, fala, ai, por favor, dá para você passar uma vassoura, né? Entende? é, Então isso é é muito interessante legal. porque eu acho que a criança ela não vê, ela não enxerga como a gente, certo? Ela tem Não, uma visão inocente de tudo. Então ela não está sabendo o que está acontecendo no mundo. E para ela não, tudo é uma brincadeira. Então se você der uma vassourinha para ela varrer, ela está brincando. Se você der uma exatamente. massinha de pizza para ela amassar, né, ou te ajudar a cozinhar, ela está brincando Uhum, também. Ela não está exatamente. trabalhando. Né? Eu acho E que uma vez que transformar. você e uma vez que você sempre elogia o seu filho nesses afazeres, nossa, cada vez mais ele vai se sentindo gratificante em ajudar você a fazer, né? Uhum, Então traga seu filho, deixa ele participar, deixa ele saber, inclusive, que você está numa crise de enxaqueca, se for o caso, né? E que tá tudo bem, ela vai passar, né? A é gente não verdade. pode, Carol, sermos vítimas de nós mesmos, entendeu? A gente se vitimizar também não é bacana. Uhum, E quando a gente não sabe lidar com alguma situação, geralmente a gente se vitimiza, né? é. Uhum, é Então, verdade. isso fica mais pesado ainda. É verdade. Então, é levar com mais leveza. Se tá com enxaqueca, avisa e tudo bem, o filho vai entender. De repente, o filho deita com você na cama ou assiste um filme mais tranquilo Pois e é, se divirta limpando a casa, fazendo comida e faz o que está dentro do nosso campo de controle, né? É exata. isso aí. Controle não, comando. Isso, ótimo, adorei. É Ó, diferente, vou é. passar para a próxima pergunta. É, eu não vou falar o nome da seguidora, eu só vou falar a pergunta, tá? Sim, claro, não precisa mesmo. É, eu estou em casa na quarentena e não estou dando conta de tudo. Casa para arrumar, filho para cuidar, comida para fazer, roupa para lavar, trabalho. Estou muito estressada, acho que vou enlouquecer. O que eu faço? Acho que muita gente está se sentindo assim, né? É, a maioria das pessoas estão se sentindo assim, principalmente, Carol, aquelas pessoas que trabalhavam fora, né? As que trabalhavam dentro de casa, muitas faziam home office já, ou até dona de casa, porque a dona de casa trabalha pra caramba, né? Se ela for casada, se essa pessoa for casada, tem um elemento a mais que é o seu companheiro. E os filhos, que não ficavam 24 horas dentro de casa, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é roteirizar o nosso dia. Igual eu falei um pouquinho na resposta anterior, né? Delegar funções, dividir, né? E acima de tudo, é isso. Ela acabou de falar, não dá conta, ela não vai dar. Ela não vai dar, E né? tudo bem, né? E tudo E bem não dar tudo conta. bem. Somos seres humanos, gente. A perfeição de verdade não tá aqui, tá? Na Terra. Não tá. Então, e tudo bem. Então a gente tem que ser flexível com a gente. Volto a repetir, se o seu filho é um pouquinho maiorzinho e consegue fazer coisas, delega para ele também. Isso você vai ajudar ele, inclusive, na quarentena, a ter mais funções no dia a dia, né? Uhum. Por quê? Você não precisa dar conta de tudo, e se você quiser dar conta de tudo, você vai se estressar. Consequentemente, você vai ter enxaqueca, né? Porque o cansaço, não só o estresse, mas o cansaço físico, eu acredito que também deixa enxaqueca, né? Uhum. Com certeza, com E, certeza. e os seus seguidores, você tem seguidores aí no Canadá, aqui no Brasil também. O clima hoje, o clima, tudo bem, a gente está dentro de casa. Mas é o que eu falei, para a gente 15 graus já é frio, né? Então, o que, que acontece com isso? Também altera a enxaqueca. Você sabe que também o clima também é muito, Uhum. né, favorável a você ter enxaqueca. Então, a gente tem que fazer as coisas ficarem mais leves no nosso dia a dia, porque senão a gente Uhum. não consegue, né, É, ficar sem enxaqueca, na verdade. Não vai conseguir, é. Você tem toda a entendeu? razão. É, você tem razão também quanto ao frio, né? Tanto o frio pode causar enxaqueca, quanto o excesso de calor também pode causar enxaqueca, e a gente tem que, enfim, viver a vida mais leve. Uhum, uhum. Vou para a próxima pergunta. Pode ir.
Essa é de uma seguidora minha. Às vezes não vou trabalhar por causa da enxaqueca. Meu chefe chegou a dizer que eu fico inventando desculpa para não ir trabalhar e acho que eu vou perder meu emprego. Fico triste, choro e não sei o que fazer. É. Eu acho que nesse caso, Carol, vai além da psicoterapia, de todo o tratamento, né? Eu aconselharia ela ir realmente num médico, num neuro, que geralmente é quem cuida de enxaqueca, e fazer um laudo para ela dizendo do mal que ela tem, que é a enxaqueca, que ela não estava de brincadeira, né? Uma vez ela apresentando isso no RH, o RH já está sabendo, né? Uhum. Isso, gente, não tem muito o que fazer, porque não está no seu controle ou no seu comando tem enxaqueca agora, ó, daqui 5 minutos passa, tá? Eu preciso ir trabalhar, você não consegue, né? Então, eu acho que se ela fizer isso, ela vai ficar mais tranquila, o RH vai estar sabendo, né? E ela consegue ter uma vida mais leve com isso. E é interessante porque assim, as pessoas que não têm enxaqueca não sabem a dor que é. Não sabe que, por exemplo, eu tinha enxaqueca diária, era todo dia com dor de cabeça. E realmente, assim, tinha uma hora que eu me sentia chata de falar que eu estava com enxaqueca todos os dias. E no trabalho eu já não falava mais, nem em casa eu falava mais, porque era tão normal ter enxaqueca que eu me tornava uma pessoa chata, né? Assim, de ficar comentando Uhum. toda hora. Então, realmente, assim, eu acho que a pessoa realmente tem que procurar ajuda, tem que ir no médico, que é o principal, né? Se puder falar com um terapeuta também para ajudar nessa parte de sentimentos é muito importante. Cuidar da alimentação. Enfim, tem um mundo de oportunidades para você reduzir as enxaquecas, né? Então, essa é uma delas que a gente está comentando aqui. Então, Uhum. fica a dica. Fica a dica, exatamente. Fica a dica. Outra pergunta aqui. Estou desempregado e procurando emprego. Na última entrevista, que foi antes da quarentena, estava tão nervoso que não me saí bem. Como, como lidar com esse momento para eu me acalmar? Tá. Acontece o seguinte, né? Geralmente, quando a gente vai ter uma coisa importante, qualquer movimento, qualquer coisa que vai acontecer na nossa vida muito importante, e isto é um fato importante, a gente acaba gerando um pouco de ansiedade, porque você precisa do emprego, você precisa do dinheiro, né? Mais do que emprego, você precisa do dinheiro. Você só trabalha porque você precisa do Uhum, dinheiro, senão você ficava em casa, geralmente, né? Então, o que que acontece? A ansiedade, ele é fruto de algum sentimento. Ela não, tô ansioso. Isso não existe, né? Então, o que que é importante? Ele entender, a pessoa entender o que que é que está causando essa ansiedade. Então, é uma carência, por exemplo, você fala, nossa, mas a gente é carente. Sim, a gente é carente de beber água, a gente é carente de dormir, a gente é carente de amor, a gente é carente de dinheiro, né? uhum, Então, o que que acontece com tudo isso? Quando a gente entende o motivo da nossa ansiedade, a gente consegue colocar o tamanho certo para estes sentimentos, automaticamente você entra num equilíbrio maior, né? Quem nunca ficou nervoso numa prova? Prova é a mesma uhum. coisa que uma entrevista de emprego, né? Por quê? Porque as pessoas são exigentes, porque as pessoas querem passar na prova, porque não, tirar a média não tá boa, eu tenho que tirar 10, né? Então, isso também gera um estresse emocional muito grande. E aí, no caso, a pessoa pode chegar lá não só ansiosa e não só nervoso, mas com enxaqueca. Gente, se vocês chegarem numa entrevista com enxaqueca, já deve ter acontecido. Já. É certeza de que não vai dar certo, porque, enfim, né? Não Como você vai vai dar estar bem certo. nesse momento, né? É. Então, minha dica é sempre essa: tenta entender o porquê que você está nervoso. Você está nervoso por Uhum, quê? O que que te gerou esse nervoso? Né? E com isso, trabalhar mesmo. Falar, não, peraí, calma, uhum. respira que a gente vai chegar onde a gente precisa. Né? Uhum, muito bom. O que eu faço também, não só em entrevistas, mas quando eu estou
tenho uma apresentação grande para fazer e estou muito nervosa, que é até o normal, né? Ter aquele nervosinho de, sabe, aquele gelinho na barriga, né? Uhum. Eu sempre dou uma relaxada antes, vou no banheiro, num lugar um pouco mais tranquilo e dou uma respirada e lembro que eu sou capaz, que eu estudei, né, aquilo lá que eu estou fazendo, ou estudei E para você vai dar o entrevista, ou seu estudei melhor. para minha apresentação e falo, exatamente, né? Eu vou ser perfeita com todas as minhas imperfeições durante a entrevista ali. Então, tá tudo Exatamente. certo, né? Exatamente. Bom, próxima pergunta. Olha, até foi um pouquinho do que você falou. Acho que vai ser mais ou menos a mesma resposta. Sou estudante e toda vez que tenho prova fico muito nervosa e me dá dor de cabeça. Por que eu fico tão nervosa? É. Então, acho que aí eu já respondi, né? A pessoa precisa. Se vocês tiverem dificuldade, inclusive, em reconhecer o que vocês estão sentindo, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo também. Não parece muito fácil o que a gente está falando aqui, porque eu sou terapeuta, você também, então, né? A Uhum, gente lida todos os dias, todas as horas com sentimentos. Procura ajuda, né? Procura uma pessoa que. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu preciso então toda hora procurar um terapeuta. Às vezes um amigo seu, você está conversando com um amigo de vida. Seu amigo fala assim, nossa, você está nervoso, por quê? Você acha que você tem que tirar 10? Pronto, você já entendeu. uhum. Exatamente, Ou exatamente. é outra situação, né? Você precisa do 10. Meu, se você precisa do 10, Uhum. certeza que você vai ficar de recuperação, tá? Certeza. Porque você tem E uma tá tudo cobrança bem muito grande. também, né? E tá tudo bem também. Aí você vai lá, você tira 10, você fala, caramba, eu estava preparada para ficar de recuperação e não fiquei. Uhum, Ok, você deu o seu melhor, que bom que você conseguiu 10. E que bom se você não conseguiu também. E tá tudo bem, uhum. né? Importante que você fez o seu melhor e tudo bem se você não tirou 10 ou não passou na prova hoje, você vai conseguir passar na prova amanhã. Tem provas realmente que te exigem demais ali, ou você não está no momento certo. Exatamente. E se Sim, perdoe, né? Eu acho que o perdão, quando você vai exatamente. pro ar, eu acho que é importante ali. Nossa, isso que você falou é muito importante, porque se a gente não se perdoa, Carol, aquilo acaba virando um trauma para tua Uhum. vida. Exatamente, exatamente. Você sabe, né, que eu tenho essa minha exigência, que eu trabalho, lógico, minha exigência é bem menor hoje em dia, mas eu já cheguei em situações que todo mundo falava assim, não, mas assim, a sua apresentação foi perfeita. E daí eu chegava em casa chorando, ai, eu fui péssima, ai, eu não fui, sabe, assim, aquela exigência dentro de mim. E hoje eu saio das reuniões e falo, ai, eu fiz o meu melhor. Daí, às vezes, Pois vem uma é. crítica, eu falo, não tô nem aí, 100% nem aí pra você, sabe? Assim, a gente tem que realmente levar um pouco mais É, 100% você mesmo. tem que dar, por exemplo, vou dar um exemplo para você que eu lembrei agora que é muito interessante e até já faz parte do meu 100% nem aí faz tempo, né? Uma vez eu cheguei em casa e aí meu filho chegou e falou assim: mãe, você não sabe. Eu falei: o quê? O professor de inglês vai dar a prova em inglês. Primeiro eu comecei a dar risada, né? Eu falei: é mesmo? Comecei a rir. Eu, Jesus, e agora? e agora? Ele era pequenininho, né? Aí eu falei assim: tá, e daí, filho? Ele falou assim: e daí que a prova é amanhã e eu não sei nada. Eu falei, não tem problema. Assim, olha, o professor de inglês vai te dar prova em inglês, certamente, filho, né? Você sabe o que nós vamos fazer? Amanhã eu vou te matricular na escola de inglês. E foi o que eu fiz, com a maior naturalidade. Mãe, mas eu não vou passar na prova. Bruno, você não sabe, tá tudo bem. Vai Você lá e dá o entende seu a melhor, né? diferença? Exatamente. Você entende, Carol? Então, a gente precisa ter essa leveza até para lidar com o filho, porque senão como que você lida com o teu filho? Você vai exigir, o teu filho está abrindo o coração dele, falando que ele não sabe. Aí você vai querer que o coitado tira 10? E achei maravilhoso a sua forma de falar, né? Porque primeiro você passou tranquilidade para ele, olha, tudo bem. É normal não saber tudo, é normal, né, não saber tudo. E o segundo é,
Vamos buscar outras habilidades. Então, vou te colocar numa aula de inglês que você vai aprender. Então, assim, uma super Exatamente, lição. Ah, que mãezona que exatamente. você é, Ju. Oh, obrigada, obrigada. Olha, a próxima pergunta. Ai, nossa, até me identifiquei com essa. As pessoas me acham chata porque estou sempre falando que estou com enxaqueca. Isso me deixa muito triste e me sinto sozinha. Nossa, isso eu tive, assim, eu tive enxaqueca a minha vida inteira. Então, no começo, quando eu comecei a ficar com enxaqueca todos os dias, eu falava que eu estava com enxaqueca. Daí eu só via, assim, os olhares do tipo, meu, que menina chata. De novo com dor de cabeça. E isso realmente magoa, principalmente quando vem pessoas queridas, magoa bastante. Então, olha, interessante, não só essa seguidora, mas assim, diariamente, praticamente, os meus seguidores falam a mesma coisa. Como a gente Sim. lida com essa situação? É, porque assim, aquilo que eu estava falando um pouquinho antes, né, Carol, é muito difícil. Quem não tem, é muito difícil as pessoas acharem, não é possível, não é possível, de novo, não é possível, de novo, né? E às vezes Todo dia, também, né? às vezes o que que acontece? Eu tô falando da pessoa que não tem enxaqueca e fica aí toda vez achando que, até parece, ou é frescura e tal. Às vezes depende do grau de afinidade também que você tem com essa pessoa, é difícil para a pessoa aceitar que você tem algum problema. Tem Uhum. essa parte também, tá? Não estou justificando, mas tem essa parte que fala assim, nossa, minha mulher, meu marido, meu filho, né? Tem um problema desse e eu não posso ajudar? Não é possível. Só que em vez da Uhum. pessoa, entendeu? Não é possível, não sei o quê, e vira uma crítica muito grande a ponto de você pensar, pegar a pessoa que está precisando de ajuda e ela começar a se afastar, né? Uhum. Então, o que que acontece? A minha sugestão é sempre assim, tenta entender o que que é, como você diz, que está te deixando em crise. O que que Uhum. é que foi o estresse? Foi porque assim, vamos lembrar, a enxaqueca não tem cura, mas tem os gatilhos, né? Uhum. Aonde a gente pode, quando a gente descobre, gente, isso é incrível. Tem que identificar o gatilho, né? Então, procurar uma ajuda médica. Se o médico falar, é a alimentação, cuida da sua alimentação. Aqui no meu Feliz Sem Exatamente. Enxaqueca, no canal, eu dou várias dicas do que pode ser. Inclusive, escrevi lá o livro, né? Se vocês quiserem, podem também ler. Enfim, tem várias. Vai no médico, procura entender como está o seu sono, e vai numa terapia também, procura entender seus sentimentos. Né, realmente precisa descobrir os gatilhos da sua enxaqueca, né? Sim, e inclusive, né, tem muitos, né, Carol? É um Ju, problema eu acho que você. Ah, tá bom, voltou. tá, é um problema neurológico, né? Então, às vezes, pode acontecer até de ter algum nervo pensando na coluna, pode ser coisa de trigêmeos e você ter que usar um aparelho. Tem tanta coisa que pode ser, gente, tem tanto gatilho, né? Tem. E que você Eu fala vou assim, contar nossa, uma. mas é, eu parei de fazer isso, eu mudei isso, eu fiz isso, mas não está adiantando. Mas tem vários outros, tem N Uhum. gatilhos, né? Eu vou contar uma história para você. Primeiro, assim, há muitos anos atrás, as pessoas me falavam, ai, alimentação, alimentação. Nunca dei bola. A minha vida sempre agitada, muito corrida, então a gente não dá muita atenção para a alimentação em si. Foi quando, assim, quando eu tava lá, eu falo, eu tava lá no fundo do poço, daí brinco até que eu falo assim, eu descobri que lá no fundo do poço tinha aquelas esteiras, como lá, jump, trampolim, né? Que você pula e volta, né? Ainda bem que eu Cama descobri que tinha elástica. cama elástica. Ainda bem que eu descobri que tinha uma cama elástica lá. Mas assim, eu tive que chegar no fim do poço para falar assim, não, agora eu vou cuidar da minha, vou ouvir a médica e vou cuidar da minha alimentação. Daí, enfim, descobri lá os gatilhos da minha enxaqueca, demorou um pouquinho de tempo, mas foi ótimo. Mas daí tinha a minha exigência, que desse lado foi bom, que eu falei assim, eu já tô, eu tinha enxaqueca todos os dias, no primeiro mês melhorei 4, 5 dias e foi gradualmente melhorando. Daí quando eu cheguei 15 dias sem enxaqueca, eu falei, gente, é o melhor do mundo, tô 15 dias por mês sem enxaqueca e eu vou descobrir como eu fico 30 dias sem enxaqueca. E foi quando eu fui para
entender o que estava dentro de mim, os meus sentimentos. Daí foi 30 dias sem enxaqueca, entende? Assim, e agora Então. eu fico meses, às vezes, sem enxaqueca. Tem situações que fogem do nosso comando, né? Que realmente a gente acaba ficando com enxaqueca. Mas o autoconhecimento, assim, foi muito importante para mim, assim, né? E o autoconhecimento no sentido é, não só da terapia, mas do tipo, eu preciso procurar ajuda. Mas não adianta só procurar. Eu preciso Uhum. decidir que eu vou mudar. E eu vou mudar agora. Então foi E muito isso, bom. Carol, é muito bacana, porque é exatamente o 100% nem aí, né? Por Uhum. exemplo, se você, não você, se a pessoa, enfim, fala assim, não, mas eu gosto tanto de cerveja, eu vou tomar uma cerveja hoje. Ok, ela tá consciente que ela vai tomar. Uhum. Você entende? É, Ah, mas pode ser que eu tenha dor de cabeça. Tá, não é de uma hora para outra que vai dar dor de cabeça. Tem outras coisas, né? exatamente. Então, isso é muito bacana, que é o que você está falando, as coisas conscientes. Quando a gente muda o hábito e tem a consciência do que a Uhum. gente está fazendo, somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Você Adorei o que escolhe você falou. ficar mais tempo sem enxaqueca ou você escolhe ficar com enxaqueca? O que você É, escolhe? eu Né? adorei o que você falou, porque assim, tem um negócio, vou estar falando de mim de novo, né? Então, chegou um momento que eu falei assim, eu quero ficar os 30 dias sem enxaqueca. E fiquei mesmo, né? Mas daí eu cheguei e falei assim, não, mas espera aí, eu gosto tanto de um brigadeiro, e vocês sabem quanto eu gosto de um brigadeiro. Eu falei, eu não vou deixar de comer um brigadeiro o resto da minha vida para, né, por causa para não ter enxaqueca. Então, assim, eu assumo os meus atos. Então, assim, eu vou comer o brigadeiro e eu sei que eu posso ter enxaqueca, mas tudo bem, porque eu escolhi ter Exatamente, enxaqueca hoje, né? É exatamente. lógico, assim, como eu tenho uma alimentação um pouco mais saudável, quando a enxaqueca vem, não vem tão pesada quanto era antes. Então, tudo bem. Tô cem por Então. cento nem aí com isso, entende? É isso aí. É isso aí. Olha, tem mais um monte de pergunta. Vamos lá. Vai Olha, aí. essa aqui é. Vamos lá. Eu sou a pessoa que resolvo tudo para todos. Cuido dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, dos amigos, da casa, do trabalho. Mulher poderosa. Estou bem comigo. Só queria ter um tempo de ir para academia, fazer unha, cabelo e fazer aula de violão. Eu amei essa. Eu acho que só foi um comentário. Você quer comentar sobre isso, Ju? Ah, ela tem que arrumar um tempinho para ela, né? Esse, esse é o mais Eu. importante, né? Ô, gente, a gente não pode esquecer que a gente tem que ajudar o outro, sim, sempre. A solidariedade, eu acho que, inclusive na quarentena, eu tenho falado muito isso, graças a Deus está voltando, né? Porque as Uhum. pessoas haviam esquecido o que é isso. Mas olha, em primeiro lugar a gente, viu? Em primeiro lugar a gente. Então, não esqueça de você. Não esqueça de fazer as coisas que você gosta de fazer, tá? Uhum. Por enquanto, fique em casa. Não estou falando para você sair de casa. Pelo amor de Deus, fique em casa. Mas o que eu quero dizer é isso. Ah, eu gostaria de ir para uma academia. A hora que liberar, ou faça em casa por hora. Mas a hora que liberar de sair, vá na academia. Faça primeiro as suas coisas. Como eu disse, você não tem que dar conta de tudo. Se Uhum. você deixou uma louça suja na pia e você só vai conseguir lavar amanhã, Tudo né? bem, não é? Tudo bem. Concordo totalmente com você, porque a gente, nós, conseguir fazer tudo é maravilhoso, porque isso é uma exigência da sociedade de hoje, principalmente das mulheres. Eu consigo fazer tudo, tudo, tudo. Mas o fato de você fazer tudo, esquecer de você, uma hora você vai se cobrar, né? Você vai sentir Exatamente. que você cuidou de todo mundo, mas não cuidou de você. Então, às vezes, Exatamente. é bom você falar, não, agora vou lá assim na academia, depois da quarentena, vou fazer minha unha, ou vou fazer em casa, né? E vai se Exatamente. ajeitando. Ótimo. Nossa, tem mais pergunta aqui, peraí. Ó, outra pergunta. Me separei do meu marido e no mesmo ano perdi meu emprego. Hoje estou empregada, mas minha mãe doente precisa muito de mim, financeiramente e mentalmente. Não tenho tempo para mim. Procuro ver o lado positivo de tudo, mas está bem difícil.
Olha, Carol, eu não sei o mal que a mãe dela está sofrendo, né? Mas uma das coisas que a gente fala muito em terapia é que quando for uma coisa muito grave, que o seu ente, né, sua mãe, não importa, alguém da sua família, que você tenha muita afinidade, você vai precisar cuidar, o ideal não é que você seja você que cuide, tá? Uhum. Porque uma hora você vai perder a paciência, uma hora você não vai conseguir ajudar mais a pessoa, porque você vai maltratar a pessoa, né? Uhum. E um pouquinho do que a gente falou, a pessoa, na pergunta anterior, a pessoa, quando ela está sofrendo de alguma coisa e precisa de uma outra para ajudar ela também quer ser curada, ela também quer curar, só que não está no controle dela, né? Não tem controle sobre isso. E tem o comando, ela pode dar o comando. Comando para a mente dela de aceite o remédio, faça o meu corpo reagir ao remédio. Isso para o ente que está doente, né? Para a pessoa que Uhum. está sofrendo. Agora, para ela que está cuidando, muitas vezes o ideal é ela dividir isso com uma outra pessoa, se ela tiver. Ah, eu não tenho irmãos, sou filho único. Uma amiga, uma prima, sabe? Porque senão não dá conta, não dá mesmo. E a gente E às não vezes só o precisa fato da dar pessoa. conta, vamos lembrar. É, a gente precisa controlar tudo, dar conta de tudo, né? E às vezes só o fato de você falar e a pessoa ouvir já te liberta, né? É Exatamente, isso aí. exatamente. Muito bom, Ju, muito bom. É, vamos lá, tem mais duas perguntas e depois eu vou ver as perguntas que vocês fizeram aqui, tá bom? Então, se quiserem fazer mais pergunta, pode fazer. Vamos lá. Moro com a minha sogra que quer comandar a minha vida. Comandar. Isso me deixa muito estressada e brigo com meu marido. Carol, é assim, eu não sei se ela mora na casa da sogra, né? Ou se é a sogra que mora com ela. Eu acho que Uhum, são duas situações diferentes. Se você mora com a sua sogra, quer dizer, na casa da sua sogra, as regras são dela, né? Então, as regras da casa são dela. Você vai ter que se adaptar a estas regras. uhum, E não seja exigente nem com você nem com ela. Por quê? Porque o mundo não é assim. Somos adaptáveis e flexíveis, tá? uhum, Quando a gente dá o nosso melhor, vamos voltar. A gente não sofre desse jeito. Agora, se a sogra mora na casa dela, as regras são dela, uhum, né? Então, o que, que eu recomendo? É que ela sente com o marido dela em vez de brigar, né? Porque compartilhar as coisas são sempre muito bom. Senta com ele e fala: olha, as regras são nossas, né? A sua mãe está ultrapassando os nossos limites. Eu não quero que ela vá embora, de jeito maneira, mas ela tem que entender que as regras são nossas. Então, isso é muito importante, Carol. E também, né, ela também entender que a sogra também tem idade, tem coisas que a sogra não vai conseguir fazer, se, no caso, a sogra mora com ela, né? Então, o meu conselho principal seria esse agora, porque uhum. a gente tem que ter uma convivência útil, né? É. Sempre. Eu acho que uma coisa muito importante também é a comunicação, né? Às vezes a gente fica com medo de falar com o marido, de se expressar, e a comunicação é uma chave muito importante, não só em qualquer relacionamento, né? No seu relacionamento com seu marido, com a sua sogra, enfim, fale, e fale sempre com o amor, né? Uhum. O amor move montanhas, né? É, o amor acima de tudo, sempre. Acima de tudo. É isso aí. Bom, última pergunta, antes de ir para as perguntas das pessoas que fizeram as perguntas aqui, tá? Ando triste, sem autoestima e não tenho vontade de fazer nada. O que será que está acontecendo comigo? É. Eu não sei se isso faz parte agora da quarentena, se é de antes da quarentena, tá? Uhum, Mas é o que eu tenho falado. As pessoas, Carol, tá difícil ficar em casa.
mas a gente tem que ficar em casa, tá? A gente acaba entrando nesse modo angustiado, triste, até depressivo, vamos dizer assim, porque é aquilo que eu acabei de falar, a gente não tem o controle, a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, né? E essa pandemia não é só no Brasil, é aí também, é no mundo. Então, vamos lembrar, a gente tem que ter o comando da nossa vida, não o controle da nossa vida, porque se a gente quiser controlar, a gente vai se estrepar, porque não vai dar certo, né? E geralmente as pessoas que são controladoras, e a maioria das pessoas são, é por conta da nossa exigência, tá? Então, assim, o que eu recomendo para essa pessoa agora, de verdade, é fazer, como eu disse antes, coisas que ela gosta de fazer. E, principalmente, se ela conseguir ter contato, e consegue, que eu vou explicar como, com a natureza, melhor ainda. Então, abre a janela. Não tenho varanda no meu apartamento. Abre a janela, olha a lua, né? Olha o sol. Converse com uma planta que você tem em casa. Faça, de repente, meditações, meditação mesmo, aonde te leva para algum estado e algum lugar da natureza. Você fala, nossa, mas para que tudo isso? A natureza, gente, a energia da natureza, essa troca que a gente tem com a natureza, ela faz a gente produzir o hormônio que baixa a ansiedade, tira a gente da depressão, tá? Então, é super bacana isso, porque eu acho que ajuda, inclusive, as pessoas que têm enxaqueca. Troquem com a natureza, né? Se você tiver um jardim na sua casa, se você morar em casa e tiver um jardim na sua casa, de verdade, tire o sapato e pise na grama. Ande um pouquinho na grama, né? Então, tudo isso Abrace uma faz. árvore. É que agora a gente não está podendo sair. Mas se você tiver Mas uma quando puder. árvore na sua casa, né? Às vezes tem mesmo, tem jardim com coqueiro, enfim. Se você tiver, abraça. Abraça, sim. Conversa, né? Porque a natureza, ela tá aí para nos auxiliar. E a gente esquece que a gente faz parte da natureza. O ser humano é o animal. Racional, mas é um animal. A gente vive muito num mundo material, né? Então é Muito, televisão, é muito. celular, enfim. E às vezes a gente realmente indo para a natureza, a gente vai deixar de viver a televisão que está passando notícias ruins todo momento, as redes sociais que também estão falando coisas. Tem muita coisa boa, mas também tem coisa que não é boa. E nossos É, pensamentos vão martelando aqueles pensamentos que não nos levam a nada. Então, realmente, assim, a convivência com a natureza ajuda muito. é. Muito bom. Muito obrigada, Ju. Agora eu vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui para Tem ver. várias aí, hein, Carol? Tem várias, eu não consegui ver enquanto a gente estava falando aqui. Vamos lá. Peraí, tá, gente? Em Piracaia tá frio. Aqui tá calor, gente. 7 graus. Meu Deus, que quente. Olha, se você tivesse aqui, você está sem blusa, com certeza, porque eu já vi. Não é? Ai, ai. Peraí. Nossa, gente, quantos comentários, quanta gente, que maravilhoso. Família toda em peso aqui, amigos queridos. Tem algum truque que não tem algum truque para não colocar nossa ansiedade na comida nesse momento difícil? Que pergunta maravilhosa! Uau, essa é boa, hein? Robertinha, Roberta! você arrasou na pergunta, viu? Sabe, existe sim, né? Existe uma maneira da gente fazer isso. O que que a gente precisa sempre lembrar? Vamos lembrar, acabei de falar. O que que tá fazendo falta? O que que tá te fazendo falta? Que tá te gerando essa ansiedade, né? Então, você tem que lembrar disso. Você tá ansioso por quê? O que que tá te gerando ansiedade? É a falta do controle, né? É a falta do, sei lá, é a falta de alguma coisa. Se for a falta, dançou, porque você vai descontar em alguma coisa, né? Então vai descontar na comida, vai descontar na compra, vai descontar, enfim.
né? Uhum. Então, Carol, a gente em casa fica mais difícil sim a gente fazer isso. Lógico que fica, tá? Só Uhum. que uma das coisas que eu trabalho também é a reprogramação mental, tá? Que a gente não falou aqui, é uma outra técnica que eu uso, enfim. E dentro dessa técnica, eu falo muito para as pessoas, a vontade, Carol, vontade de qualquer coisa, tá? De comer, Uhum. de fumar, de beber, vontade. Dura 8 minutos. Você sabia disso? Não, não sabia. Pois é, 8 minutos. Então, se você desfocar daquilo que você quer durante 8 minutos, a sua vontade vai passar, Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou entendeu? esperar esses 8 minutos. Uma coisa que eu tô fazendo aqui que tá me ajudando muito. Então, assim, tá eu e meu marido aqui, um quer comer pipoca e eu quero comer o brigadeiro, né? Então fica lá, os dois, os dois. Se for assim todos os dias, a gente vai virar uma bolinha depois da quarentena. Então, primeiro, a gente combinou que um vai ser o medidor do outro, o chefe, vamos dizer assim, do outro. Então, quando eu tô descontrolada e quero comer o meu brigadeiro, ele fala, olha, primeiro, a gente não tem doce em casa, a gente não compra já faz muito tempo, né? Por causa da enxaqueca e outras coisas. Mas a ansiedade faz a gente ter, né? Então ele fala assim para mim: primeiro, vamos aproveitar a quarentena, que a gente não pode sair de casa, para não ter o impulso de ir lá comprar o brigadeiro, o leite condensado. Então já isso já ajuda. Você fala, não, por causa da quarentena, eu não posso sair, eu posso pegar o vírus, então não vou. E lembra também, Carol, que você tem enxaqueca. Você fala, tá bom. Então, assim, eu vou esperar os 8 minutos agora, daí eu vou falar com ele e ele vai me falar essas coisas de novo. Me ajuda bastante, tá me ajudando bastante. Muito bom, Ju, muito bom. Vamos lá, ó. Eu acredito que depois de 1 hora da live ela cai. Faltam 8 minutos, vamos correr. Uhum. Vai, procura, se você quiser procurar as perguntas, você podia Não, é que escrever. eu olhei aqui que o Di, o teu marido falou, ó, tem pipoca em casa, mas não tem brigadeiro. Pior que é verdade. Arrasou, Di. A Ju Ferreira, você podia escrever esse livro, Armadilhas da Mente. Muito bom. Só a Muito gente bom. aqui, ótimo salientar que detalhe de que não é frescura. A enxaqueca pode influenciar nossos sentimentos. O que você acha, né, Carol? Sim, sim, sim. Eu acho que essa live já respondeu, né? É. Deixa eu ver aqui. Estão falando que o Caio fez uma pergunta. Caio, faz a pergunta de novo, que eu não tô achando e tá passando o tempo já já e a live cai. Deia, saudade de você também, amor. A Deia, Carol, lá de A Indaiatuba. Deinha! Que legal! Aqui, ó. Carol, nos dias sem enxaqueca, você sentia medo de ter enxaqueca? Muito! Eu tinha enxaqueca todos os dias. Como eu tinha todos os dias, eu sabia que eu ia acordar no dia seguinte com enxaqueca. Mesmo se eu não estava com a pretensão de ter enxaqueca no dia seguinte, a minha ansiedade, o meu estresse fazia eu ficar, né, martelando e eu acabava ficando com enxaqueca. Então tinha todo medo. Tinha um momento da minha vida que o meu foco era somente na enxaqueca. Então por isso que, por exemplo, a psicoterapia me ajudou para eu tirar o foco da enxaqueca e voltar para minha vida. Porque minha vida não era enxaqueca, minha vida é felicidade, é alegria, é marido, é filhos, entendeu? Então tinha sim, mas enfim, o segredo aqui é sair do foco da enxaqueca e ir para o foco da vida. Então a enxaqueca vai ser um detalhe que você vai cuidar, vai achar seus gatilhos. Mas a sua vida é que é o mais importante. Seus filhos, seu marido, sua mulher, enfim, tá bom? Sua mãe, seu pai, enfim. Ó, o Caio tá falando, Carol, em cima da sua pergunta, como você controlava esse medo aí. Teve uma época que eu não tinha controle, que foi a época que eu falei que eu estava no fundo do poço, né? Então, assim, eu não percebia. Quando você está no fundo do poço, você não percebe o que está acontecendo com você. E eu só percebi quando eu corri atrás da psicoterapia.
Daí, né? Então, vocês foram me ajudando. Olha, vamos focar em outra coisa, vamos entender o que você está sentindo aqui. Vai lá, corra atrás de ajuda para entender os gatilhos da enxaqueca, daí eu poder cuidar da minha alimentação, enfim. Então, foi isso que eu fiz. E, assim, entender dentro de mim, né? Me autoconhecer e colocar o foco no que realmente importa. Mas não esquecer de me cuidar. Então, procurar os gatilhos da enxaqueca. Tá É isso bom? mesmo. Bom, faltam alguns minutinhos, 5 minutos, e eu ainda tenho um monte de coisa para fazer. Ó, então vou rápido, tá, Ju? Pergunta e resposta rapidez agora. Essa frase é sua. Tem 3 frases que eu amo sua. E eu queria que você comentasse. Se você quiser, lógico. Eu sou 100% nem aí. Isso é uma verdade dentro de mim. Sou muito segura quanto a isso. É um estilo de vida, né, Carol? É um estilo de vida, não adianta. E você, como eu te falei, é aquilo lá. Você entendendo que você fez o seu melhor, entendendo onde você pode ir, os seus limites, 100% nem aí. É isso aí. Amei. Adoro, adoro. Acho que devia virar um mantra na nossa vida, essas 3 Hum, frases suas. O 100% nem aí começa dentro de você. começa dentro de você. Começa, né? Porque é um trabalho que a gente faz com a gente. São as nossas mudanças de hábitos, né? Quando a gente Uhum. muda, fica tudo mais tranquilo mesmo. Maravilhoso. Amei, amei. E outra que você falou hoje também, falou em outras lives suas que eu amei. Aliás, assisto todas as lives suas. Viemos nessa vida para ser leve e não para pesar. É. E a gente veio nessa vida, inclusive, para ser feliz, viu, Carol? Então, Uhum, feliz sem enxaqueca é o máximo esse nome. Porque a gente não uhum, pode pesar. Se a gente pesou, se incomodou, alguma coisa não tá boa, procura ajuda. Eu uhum. tô sendo rápida, Exatamente. viu? Porque agora você mandou ser rápida. Exatamente. Ó, falta 2 minutos, 3 minutos. Eu tinha outras perguntas para fazer. Vamos deixar para uma próxima A gente live. marca uma próxima, marca. Vamos, né? Que tem muita coisa ainda para perguntar. Acho que o pessoal fez várias perguntas boas. Continuem fazendo as suas perguntas. Vocês são demais. Eu amei. Ju, queria agradecer muito, muito, muito. E primeiro, eu queria saber assim, como as pessoas que estão assistindo a gente pode te encontrar para falar com você, para marcar uma consulta com você, ou só te ouvir as suas lives. Olha, Carol, eu tenho consultório na Moca, tá? Ah, Em São depois, se, Paulo, né? em São Paulo. Depois, se você quiser, a gente passa o telefone para você e você coloca, né, aí no Feliz Sem Enxaqueca. Uhum. E pode me chamar aqui Yes, vou também. colocar. Eu vou. Pode me chamar, enfim, né, no meu perfil aqui, Juliana Papávero, enfim, que eu respondo para vocês tudo o que vocês quiserem, tá bom? Ótimo. Então, para facilitar as pessoas que estão me ouvindo, vou fazer um post com a sua permissão, com as 3 frases mais incríveis da Ju que a gente falou aqui. E nesse post eu coloco o telefone e como você encontrar a Ju, tá bom? Isso, Ótimo, isso. beleza. Ju, muito, muito obrigada. Você é muito querida, uma profissional maravilhosa. Amei nossa live. Espero te ver aqui em breve de novo, tá bom? Obrigada, te amo. Também, Carol, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Pessoal, obrigado por vocês todos. E contem conosco, eu e a Cacá, para tudo isso. Agora eu chamei de Cacá, não teve jeito, tá? Tá bom, E Chiquinha, Fabi, nossos sim, estou apelidos. atendendo online, viu, Cacá? Nessa quarentena, estou atendendo online, tá bom? Olha, gente, uma oportunidade. Quem quiser falar com a Ju, marca uma consulta online com ela. Maravilhoso. Vamos ficar bem aqui dentro da gente, né? E 100% nem aí. Obrigada, Ju. Um beijo. Um ótimo dia para você, tá? Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada a Beijo. você. Tchau.